só de hot dog, a Expresso Move vive. Se você curte aquele pão com bolinho, corre lá aproveitar essa grande novidade. Aberta de segunda a segunda no Boulevard da Arena. E aí, tudo bem? Tinha uns grilos, cara. Alguns grilos aqui. Fazendo barulho de grilos, né? Enfim, 1-1. 1-1 não, né? 1-0 pro Atlético. Quase 1-1. A gente vai falar disso. Jogo que vale classificação, lógico, a próxima fase da Copa do Brasil, mas isso é o de menos nesse jogo. Queria abrir esse vídeo, essa conversa com você, com um panorama do que foi o final do jogo aqui na Baixada, né? No momento do apito, tá? E há certo tempo não via isso acontecer. No momento do apito do árbitro, o torcedor do Atlético vibrou como há muito, muito tempo não vibrava. Lembro da última vez que isso aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro do Pacto, né? Que é uma vitória do Atlético em casa, com um sofrimento descomunal, mas é uma vitória do Atlético em casa. O torcedor comemorou muito. Não é uma festa que foi comparável nem um pouco, mas esse alívio, esse ufa, essa comemoração, essa animação, isso aconteceu hoje, tá? Isso aconteceu hoje aqui na Baixada, isso aconteceu com o torcedor do Atlético aqui na Baixada, porque a galera, apesar de questionar muito as escolhas e a postura e como o time se apresentou, a galera gostou de ganhar jogo. Fazia 5 partidas, né? Que o Atlético não ganhava. Há muito tempo o torcedor do Atlético não comemorava dessa maneira na Arena da Baixada. E hoje o torcedor do Atlético comemorou, né? Não coincidentemente, foi a primeira vez também que eu vejo há muito tempo que o jogador do Atlético agradece o torcedor do Atlético, né? Até destaquei na nossa jornada esportiva no começo do jogo. Logo depois do hino, do perfilamento e tal, os jogadores saíram, palmas para todo mundo, e aí foram jogar. Terminou o jogo, e aí o João Eduardo Corrêa até questionado sobre isso em entrevista coletiva, ele junta os jogadores numa roda, eles conversam ali, ele fala que foi para dar o sentimento do que foi o jogo, um panorama muito geral, lógico, a conversa vai acontecer melhor depois. E aí, junto os jogadores, eles se aproximam para agraciar a torcida que estava gritando Atlético, 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 no final do jogo, né? Isso é um panorama positivo. E eu disse, né, contra a Chapecoense, aqui mesmo, nessa mesma posição aqui da Baixada, que um sopro de esperança, eu começava a imaginar de que material era feita a escada. Acho que esse jogo também tem seu sentido nesse naipe, nesse estilo, para dar um pouco, não muita, esperança ao torcedor do Furacão. Quem sabe se o Atlético mantiver o trabalho do jogador do Corrêa, né? Eu acho que o Atlético vai contratar um treinador, tá? O feeling aqui que o Atlético não vai permanecer com o João. A depender do nome, eu não gosto dessa escolha, porque a gente viu muito nome ruim sondado no Atlético, né? Fábio Matias pra lá, Celso Roth pra cá, Lisca doido, enfim. Tem que ser um nome melhor do que este nível para me convencer de que é um nome melhor do que a permanência do João Eduardo Corrêa. Por quê, né? E eu de fato não sei ainda, não é definitivo, como eu acho que muitas coisas não precisam ser, tá? A gente vive, como até diz o Gia Odd lá na ESPN, a gente vive uma ditadura da contundência, tem que ser contundente a todo momento, a gente tem que falar agora que o treinador é o melhor do mundo, ou é o pior do mundo. Não, não é o melhor do mundo. Não é o pior do mundo também, vamos combinar, né? Não sei se eu manteria o trabalho do João Eduardo Corrêa, tá? Eu acho que 3 jogos ainda é muito pouco pra gente ver trabalho. É muito pouco para olhar para o trabalho de um treinador e falar, tá bom, esse cara serve ou esse cara não serve. Dito isso, ele tem mostras interessantes, tá? Mostras interessantes. Exemplo. Vamos pensar caso a caso, né? Quais eram os problemas que tinha o Atlético na era Barbieri, a melancólica e interminável era Barbieri, né? Os piores problemas, a transição defensiva completamente e absurdamente falha,
a bola aérea, que gerou mais da metade dos gols sofridos pelo Atlético, e a incapacidade de sair de uma pressão, né? Eu tenho repetido isso aqui, você que assiste os vídeos já cansou de me ouvir falar sobre isso, tá? Enfim. Essas coisas começam a ter um rumo, parte delas. A bola aérea não. O Atlético sofre na bola aérea contra o Brusque, toda a jogada aérea do Brusque era perigo, e foi o único momento em que o Atlético perdeu as rédeas da partida aqui na Baixada. A transição defensiva, sim. Mas também não. Vamos pensar. Contra a Chapecoense, tá? O Atlético vai mal na transição defensiva, expõe seus jogadores, muito porque tinha o Allan Kardec incapaz de pressionar. Quando o cara não pressiona na frente, esse buraco vai aparecer, essa corda vai estourar em algum setor. E esse setor foi a defesa, e a Chapecoense gerou chances e marcou com o Walter Clar no lance de transição defensiva, né? Se eu não estou enganado. Beleza. Contra o Vila Nova, a bola aérea foi um desespero. A transição defensiva foi ruim e o Atlético sofreu muito com isso. Contra o Brusque, a bola aérea foi e continuou sendo um desespero completo, né? Mas a transição defensiva não foi mais esse tão desespero completo. Por que não foi? Porque o Atlético jogou em bloco baixo. E aí até ao longo da nossa jornada esportiva eu pensava e debatia com os companheiros e ouvia opiniões dos comentaristas e tentava entender e refletir sobre isso, né? A postura do Atlético de ter o bloco baixo, ela é gerada pelo primeiro gol cedo, pra mim, tá? É o que causa, não que seja certo. Não é uma justificativa, é um causador. E causou, de fato, o recuo do time para formar um bloco baixo com duas linhas de 4, dois jogadores mais à frente, com o Luiz Fernando individualmente no primeiro volante, o Jair Mangabeira e o Peixoto balançando entre os zagueiros. E é um Atlético que, como é que você sofre em transição defensiva se você está em bloco baixo? Você não sofre. Então, indiretamente falando, resolvido o problema. Nesse contexto, com essa postura, com essa ideia tática. O problema é que essa ideia tática, eu pergunto ao João Eduardo Corrêa, ele fala, não é isso que eu quero. Tá errado. Não é exatamente isso que eu quero ver o time fazer, principalmente em casa, que a gente tem que apoiar, fazer o adversário correr para trás, colocar o adversário nas cordas, né? Então, indiretamente, de forma errada, o Atlético resolveu o problema, né? A gente pode falar isso, da transição defensiva. Não sofreu tanto com isso na partida de hoje, né? Mas o melhor do trabalho do João Eduardo Corrêa é a capacidade de progredir por baixo. Se o Atlético teve sim dificuldade na partida contra o Brusque para ganhar, passar a primeira linha de pressão do adversário, com o Brusque que pressionava e gerou chances de gol. Felipe perdeu 2, 3 vezes a bola, o Juliano perde 1 ou 2 vezes a bola no primeiro tempo também em lances assim. É um Atlético que na transição, no contra-ataque, foi o melhor que ele foi há muito tempo. Muito tempo. Jogo direto, mas não bago. Não o jogo direto porque eu não consigo sair, não. O Atlético, quando, beleza, tinha a posse da bola na saída do seu tiro de meta, optava por não tentar tanto sair jogando por baixo. Agora, quando tinha no jogo a bola dominada com o Brusque mal posicionado, toda hora. E por baixo, com triangulação, com bola dominada, com qualidade, com, ciência do que tá fazendo, nada ao acaso. E aí o Atlético cria chances e grandes chances de fazer gol, né? Então talvez o melhor desse trabalho do João Eduardo Corrêa seja a questão do contra-ataque, da transição. Que era o melhor do trabalho do João Eduardo Corrêa na base. Era um time que transicionava muito, era um time que contra-atacava muito, era um time que gerava muito lance de perigo dessa maneira, envolvia os jogadores de ataque dessa maneira. Então, é um ponto, sim, positivo de evolução nessa questão de vencer a primeira pressão, porque o Atlético não conseguia nem contra-atacando, nem propondo o jogo. Agora, o Atlético contra-atacando consegue vencer a pressão do adversário. Não consegue propondo, porque, pasmem, é um trabalho de 3 jogos, de 2 semanas, não dá para resolver tudo em 2 semanas e com as peças que ele tem. Por mais que ainda seja o elenco que na teoria teria que ser o mais forte dessa Série B, e as peças não estão desempenhando dessa maneira. Não estão desempenhando para justificar essa frase.
Essa é a questão para mim. É um trabalho que é o melhor que poderia ser? Não. É um trabalho que resolveu todos os problemas da temporada do Atlético? Não. Nem perto disso, inclusive. É um trabalho que não evoluiu em nada? Não é um trabalho que não evoluiu em nada. É um trabalho que evoluiu em alguns aspectos, sim. Principalmente quando, na sua melhor forma, né? Jogos contra a Chape e jogos contra o Brusque. E jogo contra o Brusque. Então, é simples dizer que o João Eduardo Corrêa tem que permanecer no comando? Não é. Não é tão simples assim. Como também não é tão simples dizer que chegar qualquer cara vai ajudar nessa situação. Vamos pegar o Jorginho, para dar um exemplo. Qual que é o impacto que tem o Jorginho? É grande ou é pequeno? Menor do que muitos. Maior do que outros. É um treinador que, comparado ao João e comparado ao que era o Barbieri, é um cara um pouco mais defensivo. É um cara que não gosta tanto assim da bola, é um cara que gosta mais do jogo feio, do jogo simples, de organizar a defesa. O Dair Hellmann é um cara que organiza primeiro atrás, tem um sistema defensivo bem feito e com base numa estrutura pouco criativa, ele consegue atacar e é um treinador rodado, é experiente, enfim. Eu acho que a chegada de um novo cara, depois desse início de João Eduardo Corrêa, e principalmente de novos caras que se diferenciam e muito ao trabalho do português, do professor, do técnico interino do Atlético, aí talvez haja certa dificuldade, principalmente quando você pensa que, beleza, é o Atlético, um adversário na teoria mais fácil nesse sábado, né? Mas depois Avaí, Operário, Remo, Goianiense, Clássico Atletiba, para aí sim ter uma sequência de Amazonas, Ferroviária, Volta Redonda, né? Então, eu pensando a curto prazo, pensando nessa sequência de adversários complicadíssimos, eu não sei se a nova mudança no comando, se há mais uma ruptura de um treinador ao outro vai beneficiar o Atlético. Eu não cravo isso, não consigo cravar. Como eu também não consigo cravar que o João Eduardo Corrêa é o cara certo e o melhor possível e o cara que tem que assumir esses jogos e que ele vai levar de bandeja todos esses pontos. Não vai. Não é alguma projeção que a gente possa fazer agora. Mas é um treinador que, pô, com esse estilo de jogo, eu acho que vence o Atlético. Se aproxima disso, pelo menos, né? É um time que fica mais com esse estilo de jogo e com mais efetividade na conclusão, que foi um problema também. Com esse estilo de jogo, é um time que consegue jogar mais páreo ao Remo, né? Que é a sensação da Série B, é um time muito bem montado e que transiciona demais. Então, com o que fez contra o Brusque, um bloco baixo e transição nas costas de uma zaga que tem Reinaldo, que passou pelo Coritiba, um jogador absolutamente lento, por exemplo, para dar um exemplo, tá? É um Atlético que poderia ter, nesse estilo de jogo, uma possibilidade para enfrentar o Remo. Enfim, talvez, apenas talvez, e com muitas ressalvas, esse trabalho do jogador Corrêa tenha mais chance de pegar essa sequência difícil na Série B e fazer o Atlético dar a volta por cima. Fazer o Atlético ter essa virada de chave. Né? E o jogo de hoje incluído nisso. Agora, também é impossível negar que quando pegou um adversário mais qualificado contra o Vila Nova, teve uma atuação péssima e horrível e complicadíssima e terrível e deveria ter sido muito mais para o Vila Nova. E eu entendo tudo isso, eu concordo com isso. O Vila Nova deveria ter feito mais gols no Atlético, porque foi mal o João Corrêa naquela partida. Armou o time de maneira, para mim, equivocada, com o Kardec como esse centroavante. Manteve o Tobias Figueiredo no campo quando claramente não poderia estar em campo. O Abraão como lateral direito não foi uma boa ideia. A gente pode ficar citando problemas. Mas são 3 jogos com 2 atuações bem positivas, apesar do resultado da Chapecoense não ser bom e o do Brusque também não ser excelente, foi 1-0. Mas foram resultados que não contam o que foi o jogo, que foi um domínio do Atlético em questão de finalização e chance clara de gol, e o Atlético deveria ter feito mais, assim como deveria ter tomado mais, o Vila Nova deveria ter feito mais contra a Chape e Brusque, né? Então eu fico nesse meio do caminho.
com o João Correa. Eu não consigo avaliar que é um baita treinador, eu não consigo avaliar que é um treinador ruim. Eu só consigo avaliar que talvez, e apenas talvez, ele tenha mais capacidade, por já ter esse trabalho iniciado, de encarar essa sequência complicada do que, por exemplo, um treinador que chega e tem que conhecer todo mundo, e tem que conhecer todos os processos, enfim. E que não vai ter tanto tempo, né? São jogos... um por semana é verdade, vai dar certo tempo para você treinar, mas nada fácil. Nesse momento, ter que reformular de novo. Ter que reentender de novo. Vai ser a terceira, se contratar um treinador, vai ser a terceiro momento da temporada em que os jogadores do Atlético vão ter que reaprender a jogar o jogo. Isso nunca é legal, isso nunca é bom, isso nunca é positivo. Por mais que no futuro o teto possa ser mais alto, né? E aí, enfim, a gente pode avaliar depois o tamanho do teto, né? Só para destacar um ponto outros 2 pontos, tá, do João Eduardo Correa na coletiva de hoje, né? Ele cita que, cara, bastava ter coragem, né? Bastava treinador com peito chegar aqui, olhar para a base e falar: fechou, você vai jogar, você vai ter chance, você vai ser mais bem quisto do que o outro. O jogo do Cauã Moraes é muito bom, tá? Não é o exímio lateral, não é o Cafu reencarnado. Não dá pra dizer isso com base em um jogo que ele não completa, né? Ele tem 70 minutos ali. Mas, qualidade, com a bola no pé, jogadas de efeito, personalidade, gol marcado, solidez defensiva até quando em inferioridade numérica. Ele dá boas mostras de que ele tem que ser considerado hoje o titular da posição do Atlético. Quando você olha para um Dudu machucado, novo, e para um Palácios que não tem ideia do que fazer com a bola no seu pé, tecnicamente falando. Então o Cauã Moraes hoje é o titular dessa zaga do Atlético pelo lado direito, certo? Isso é simples de falar. Bastava ter coragem, bastava olhar para a base e entender que existem soluções, bastava bancar, bastava ter peito para olhar para o torcedor que tá irritado e não tem culpa disso, e que tá magoado e não tem culpa nenhuma nisso, e falar: calma, esse menino é bom, esse menino vai entregar, esse menino vai conseguir demonstrar que ele pode ser titular e você vai gostar. E é isso, cara. E assim, até me coloco nessa, assim, da falta de coragem, da falta de peito, da falta de comprar ideia, né? Porque eu não comprava. Eu já falei muitas vezes e não tenho problema nenhum em admitir. Eu não comprava a ideia da base do Atlético nessa temporada. Por ser um contexto muito complicado, por ser um elenco muito desequilibrado, por ser um time que estava jogando de uma maneira muito específica, um jogo muito físico e de duelo, por todos esses fatores. E porque, cara, não é tão simples assim, tá? Você estrear no Arena da Baixada, nesse contexto de crise política e esportiva no clube, não é nada simples. O que o Cauã fez aqui é gigante. E até o João tem uma frase bem marcante, né? Foi um gol de toda a base do Atlético. E foi um gol pro próximo treinador, ou pro próprio João, olhar e falar: cara, eu posso confiar um pouquinho na base, né? Posso olhar pros caras e falar: olha, velho, tá bom. Não vai ser por mental e falta de personalidade que eu não vou te colocar. Aí questão de bola, questão esportiva, aí questão de técnica e aptidão tática, né? Mas não é por falta de personalidade, medo do que o torcedor vai fazer, do que o torcedor vai vaiar, que o torcedor vai criticar, que o menino vai ser queimado. Não é por isso que ele não tem que jogar. Isso eu concordo. E mudei de visão. Esse recado do Cauã Moraes, do gol do Cauã Moraes, fica pra mim também. Eu não tenho problema nenhum em admitir que eu tava errado nessa, né? Esse é um ponto altíssimo da partida de hoje, da estreia do Cauã Moraes como profissional titular, né? E da coletiva do João Eduardo Correa, assim, ele foi muito bem nessa fala. Agora, quando ele fala da questão do Atlético não tem treinador, eu acho meio demais também. Ele fala: acordei, liguei a TV, tava lá falando: Atlético não tem treinador. Aí, cheguei no CT, minha namorada me ligou e falou: tô falando na rádio aqui que o Atlético não tem treinador. Aí abro o site lá, dou uma olhada, o Atlético não tem treinador. O que isso importa, assim, de verdade? Treinador interino, treinador profissional. Treinador efetivar. Cara, isso não importa em nada.
Em absolutamente nada, assim. E pra ele ter citado isso em coletivo, porque ele levou pro coração, né? Então você não precise, não precisava, tá ligado? Acho que não era algo que precisava, acho que ele um destaque que ele deu, e que beleza, ele ganhou com uma atuação interessante, pelo menos na minha avaliação, ele tá no direito de responder aos críticos, e ninguém tem sangue de barata, né, pra não responder e tal. Mas eu acho que ele poderia ter deixado passar, acho que seria pegar o high road, né, a estrada por cima, assim, ser maior do que isso, do que as críticas, ele poderia ter feito, né. Mas enfim, também, quem sou eu pra falar o que ele tem que falar? Pra mim, ele passou. Não achei que foi uma fala necessária e tal. E ele até compara. E ele nisso ele tá muito certo, tá? Ele fala: quem vai assumir o Real Madrid agora? Xabi Alonso. Ele pega no celular os números, né? Xabi Alonso pelo Leverkusen teve esse jogo, perdeu por 4 contra o Schalke, tomou 5 do Frankfurt, acho que era do Stuttgart, sei lá. E ele termina: fosse no futebol brasileiro, Xabi Alonso não teria feito história nenhuma no Bayer Leverkusen. Ele tá correto, ele tá certo. O treinador começa no futebol brasileiro como começou o Xabi Alonso, ele não chega na 4ª partida, não chega, não consegue. Ele cita o Jorge Jesus, até eliminado pelo próprio Atlético na Copa do Brasil no seu 3º jogo pelo Flamengo, né? E ele também tá certo, se o Flamengo fosse imediatista naquele momento, o Flamengo não teria tido a temporada que teve em 2019, uma das maiores da história do clube, né? Então, exemplos de como o imediatismo faz mal ao futebol brasileiro e aos clubes treinados no futebol brasileiro, né? Nessa eu concordo. E ele cita isso para contextualizar na questão do Atlético estar sem técnico e somos todos interinos no Brasil, e é verdade. Mas eu acho que talvez essa resposta dele em coletiva, essa questão de parabéns aos jogadores, são as estrelas, muito legal, me sinto orgulhoso de um time que sem técnico consegue ganhar o jogo. Não concordo com as críticas exacerbadas a ele, não concordo que ele tenha sido o pior culpado, nada disso, tá? Nem perto disso. Eu acho que ele errou contra a Chape em tirar o Peixoto, acho que ele errou contra o Vila Nova em algumas maneiras ali, mas eu não acho que ele foi o principal culpado, nem que ele deveria ter recebido esse hate todo que ele recebeu, e nem que se perder para o Atlético ele é o principal culpado, porque existem raízes maiores do que ele nesse time, nesse clube. Agora, ele pra mim, tá? Minha opinião, ele passou, não precisava. Foi meio desnecessária essa fala sobre o Atlético tá sem técnico. Apesar de também, enfim, já ponderei. É isso, tá? São as minhas considerações de Atlético 1, Brusque 0. Há muito tempo o Atlético não ganhava, 5 jogos o Atlético não ganhava. É bem importante ganhar, é bem importante somar 3. Somar 3 não, né? É bem importante o sentimento da vitória para que o Atlético possa vir a somar 3 pontos contra o Atlético no próximo sábado. Estaremos aqui. Estamos com a Jornada Esportiva também, acompanhe. Muito obrigado a você que acompanhou nessa terça-feira, porque foi maravilhoso também, tá? E quem sabe a gente tenha notícias de novos treinadores, novo treinador, num futuro breve, né? Ou não também, a gente não sabe o que esperar com o Atlético, beleza? Abraço, viu? Tamo junto, ó. Bonitaça Arena da Baixada, hein, velho? Essa vista aqui é maravilhosa, tá? É um estádio ímpar no mundo do futebol, isso com certeza. É isso, abraço, tamo junto, até a próxima.